Boa noite, meu nome é Caroline, eu sou acadêmica do curso de Psicologia da UNAMA e hoje eu vim falar um pouquinho para vocês sobre os neurônios motores. Mas para a gente falar sobre neurônios motores, a gente precisa primeiro relembrar o que é um neurônio. E aí a gente vai precisar saber pelo menos a função, as principais características, do neurônio e assim por diante. Bem, o neurônio eles são células do sistema nervoso que eles são justamente responsáveis pelo impulso nervoso, pela resposta que o nosso corpo vai ter. E aí esses neurônios, eles são as unidades básicas, desse sistema. A gente pode ver que ele é bem importante. E aí a gente entra nas características dos neurônios. Eles são divididos em 3 partes. Como vocês podem ver nessa representação, a gente tem a mielina, a gente tem os dendritos e a gente tem os axônios. Os dendritos, eles são prolongamentos do neurônio que são responsáveis pela recepção do estímulo e através disso eles vão levar o impulso nervoso para o corpo celular. A gente tem o axônio, em segundo lugar, que ele é responsável justamente por essa condução do impulso nervoso através desse corpo. E a gente tem a mielina, que ela é como se fosse um isolamento elétrico. E aí ela fica ao redor do axônio envolvendo ele. Os neurônios eles são células excitáveis e eles conseguem responder a estímulos com modificação da diferença do potencial de cada um na membrana celular. E aí é através dessa modificação desse potencial que pode se propagar, pela membrana. E essa propagação, essa modificação que é justamente chamada de impulso nervoso, que é o que corre pelo corpo celular do neurônio. Por meio desse impulso nervoso, que o neurônio transmite informações para todo o nosso sistema, principalmente para os músculos e para as glândulas. E aí a gente entra na função dos neurônios motores, já que agora a gente já sabe o que são os neurônios, E aí os neurônios motores, eles são responsáveis por conduzir esses impulsos, para os órgãos efetores. E aí o desenvolvimento motor ele vai ser uma contínua alteração no comportamento, E aí ao longo da vida que vai acontecer por meio das necessidades de tarefa. Lá na frente eu lembro que existia um exemplo, porque tudo o que eu estou falando para vocês é baseado em um artigo, e nesse artigo foi citado o exemplo das crianças, que dizem que ela pode ter o maior controle possível sobre o corpo dela, mas a mielina só vai terminar de se desenvolver quando chegar na adolescência da criança, E aí é que termina o desenvolvimento total da mielina e aí sim ela vai ter controle total sobre o seu corpo. Olá, boa noite, meu nome é Nara e eu vou falar sobre desenvolvimento motor e a maturação. Em cada idade, o movimento toma como características significativas a aquisição ou a aparição de determinados comportamentos motores. E eles têm grande importância no desenvolvimento da criança. Cada aquisição influencia na anterior, tanto no domínio mental como no motor, através da experiência e troca com o meio. No caso, a experiência é a que a mãe passa para o filho, como andar, como agir e tudo mais. E a troca com o meio é quando você leva a criança para brincar e aquela troca de habilidades. Ela aprende o que outras crianças têm para ensinar e automaticamente outras crianças aprendem o que ela tem para ensinar, o que ela aprendeu. E aí se torna aquela troca de experiências e habilidades. As crianças da primeira infância são ali em torno de 2 a 6 anos. Apresentam habilidades perceptomotores em pleno desenvolvimento, mas ainda confundem um pouco a direção. A variabilidade das habilidades fundamentais está se desenvolvendo, de forma que os movimentos bilaterais, como pular, correr, não apresentam tanta consistência às atividades unilaterais. O controle motor refinado ainda não está totalmente estabelecido, embora esteja se desenvolvendo rapidamente. Na segunda infância, que é a faixa etária que vai dos 6 aos 10 anos, as crianças apresentam a preferência manual e os mecanismos perceptivos visuais firmemente estabelecidos. No início dessa etapa do crescimento, o tempo de reação ainda é lento.
o que causa dificuldades com a coordenação visomanual, não estando aptas para extensos períodos de trabalho minucioso. Nessa idade, as crianças estão na fase de operações concretas, onde as associações, a identidade, a razão, a dedutiva, os relacionamentos e as classificações já estão bem desenvolvidas. Na adolescência, idade compreendida entre os 10 até os 20 anos ou mais, o comportamento motor esperado é o caracterizado pela fase de habilidades motoras especializadas. Depois que as crianças alcançam o estágio maduro de um padrão motor fundamental, poucas alterações ocorrem.